De volta com Verdade Rondônia Entrevista. Hoje eu estou aqui ao lado da Marciele Nights, que é mãe do bebê Nicolas Nights, que desapareceu em 2014 e depois disso a vida dela mudou completamente, né? Ela que veio do interior e ela vai trazer mais informações a respeito dessa notícia, apesar de que muita gente que está nos vendo agora já sabe muito desse fato que aconteceu, que teve uma repercussão muito grande em todo o estado. E que infelizmente nós estamos em 2016, até agora nada foi resolvido. E a pergunta continua, né? Aonde está Nicolas Nights? Marciele, como é que está agora a tua vida depois de 2 anos e nada mudou? Infelizmente nos últimos anos, ou um ano para cá, parou as investigações. Como é que anda as coisas? Então, a partir tem basicamente 1 ano que não se tem mais nenhuma novidade, nenhuma informação. As investigações estão paradas, segundo a Direção-Geral da Polícia, porque não tinha investigadores. Agora a gente teve uma reunião com o Dr. Eliseu e ele falou que vai dar prioridade para o caso de novo. Agora vamos ver se ele vai realmente cumprir com a promessa dele. Marciele, só recapitulando como é que foi a história, fala qual foi a data que você veio e como foi que aconteceu. Então, tudo começou no dia 22 de maio de 2014, quando eu saí de Cujubim, destino a Porto Velho para ter meu filho. Só que no meio do caminho eu tive ele dentro do hospital de Candeias. Aí ele veio... Você veio na viagem, não deu tempo para chegar em Porto Velho e antecipou então em Candeias. Isso, aí ele nasceu. Ele veio para o Cosme e Damião e eu fui para o HB. Aí já teve um separamento onde que do Cosme e Damião ele foi transferido para o Regina Passe, onde que ele eventualmente morreu, uma morte extremamente misteriosa. Então, essa separação, né? Você teve o Nicolas lá em Candeias, no hospital de Candeias, né? E você ficou ainda no hospital porque foi um parto normal, né? Isso. E aí logo em seguida o Nicolas foi levado na tua frente, só que por São Cosme e Damião, e você foi para o hospital de base depois. Isso mesmo. Tá. Os médicos na época explicaram por que essa separação? Até hoje ninguém sabe o motivo da separação. Correto. Então aí depois que ele foi para São Cosme e Damião, ele ficou lá por volta até as 16 horas, até as 4 da tarde, é isso? Isso, até as 4 da tarde. E depois ele foi para o... Regina Passes. Regina Passes. E lá ele teria falecido, né? Isso. Tá. Explica um pouquinho quais são... Tem algumas coisas que não encaixam nessa história, né? Uma delas é o fato de que a questão de quando faleceu o bebê, eles teriam levado o corpo lá para o necrotério do hospital de base. Depois que levaram ele, o corpo desapareceu. Então tem várias perguntas que não são respondidas. Isso. A questão também de um motoboy que teria entrado no Regina Passes, né? E até hoje as investigações não chegaram até esse motoboy. Então são várias coisas que as pessoas perguntam, né? E não tem nenhuma explicação. E também a gente fica de mãos atadas, porque a gente não sabe o que realmente ocasionou, porque ninguém dá uma resposta concreta. Ninguém sabe por que foi transferido para o hospital de base, o que o motoboy foi fazendo dentro do UTI logo após que o suposto corpo teria sido encaminhado para HB. Então são mistérios que eu espero um dia desvendar. Certo. O caso Nicolas foi um caso que teve muita repercussão, por ter situações assim que não era normal, né? O fato de ter essa separação da Marciele, que é a mãe, com o bebê. A Marciele foi para o hospital de base, quando deveria estar junto com o bebê, nasceu normal, até então estava bem, né? E depois a mãe, o bebê foi novamente sozinho, né, para a clínica, para a maternidade Regina Passes. Então aí o que aconteceu? A Marciele ficou no hospital de base e a criança foi sozinha quando lá faleceu. E depois, quando faleceu, o corpo teria sido levado por funcionários, por uma enfermeira, né, da Regina Passes para o necrotério. Depois daí ninguém mais viu a criança, desapareceu, né? E na época, inclusive, até culparam uma empresa terceirizada, né? Isso, para a Amazon Forte ter sido incinerado por engano. Só que a empresa nega e fala que não tem cabimento, porque o suposto corpo estava dentro da câmara fria e ela só recolhe
os órgãos, os fetos, os membros que estão em cima da pedra, para incineração. Marcele, com quantos quilos que o Nicolas nasceu? Com 2,8 kg. 2,8 kg. Então, um dos motivos, e na defesa lá da Amazon Forte, é que nesse recolhimento que eles fazem, a empresa terceirizada, contratada pelo governo do estado, para recolher os materiais, né, para incineração no hospital de base. E eles só recolhem material até meio quilo, até 500 gramas. Né? Então, segundo eles, era impossível pegar uma criança de 3 quilos, né? 2.800, quase 3 quilos. Né? Então, aí fica realmente esse mistério, porque, de acordo com as investigações preliminares, a Amazon Forte seria o grande vilão da história. Né? Isso. Tá, mas uma outra coisa também, Marcele, com relação à questão das investigações, porque acabou que ninguém ficou sabendo quem era esse motoboy que entrou, né? E as investigações, as primeiras investigações, não conseguiram identificar isso. Isso, não conseguimos identificar quem era o motoboy e vamos, nas novas diligências, tentar investigar ele. Certo. Descobrir quem realmente é, o que ele foi fazer dentro da UTI. Inclusive a médica que atendeu a tua mãe, que é a Cláudia Heck, né? Ela foi intimada na época, né? E de acordo com as investigações, ela que teria chamado esse motoboy, mas nos depoimentos ela afirmou que não tinha chamado. Isso, que não sabe de nada, que não tinha pedido nenhuma comida. Então, e o mais interessante e intrigante nessa situação toda é que tem imagens, inclusive elas estão no YouTube, do motoboy entrando na noite do desaparecimento no hospital. Então existem provas de que realmente alguém entrou lá, inclusive o deslocamento da doutora indo para lá e para cá, que de acordo com informações, ela que teria pedido a comida e teria ido buscar, né? Isso. O motoboy que entrou na UTI. A UTI é um local onde não se entra ninguém, nem mesmo do hospital, a não ser os médicos, enfermeiros. Ainda mais com capacete, né? Com os trajes que ele entrou. Então, agora, para nós finalizarmos essa entrevista, Marcele, você, nesses dias agora, você acabou vindo a Porto Velho para falar com o diretor da Polícia Civil, né, que é o Dr. Eliseu Miller, o delegado-geral da Polícia Civil. Você falou também com o promotor, né, Alain Castiel, e também com a nova delegada titular da DPCA, que é a delegada que está presidindo o inquérito agora das investigações. Né? Como é que foi a conversa com essas 3 pessoas? Então, eles me mostraram bem interessados, falaram que ia dar prioridade para o caso. Até agora o inquérito estava no MP, até segunda-feira vai estar na DPCA de novo, para prosseguir as diligências. E o promotor deu prazo de 60 dias para ter uma solução do desdobramento do motoboy. E a conversa com o delegado, do Dr. Eliseu, o que ele fez? O Dr. Eliseu, ele prometeu prioridade ao caso Nicolas e designou mais um investigador para lá. Beleza. Então, para finalizar aqui, esse caso é um caso, como eu falei, de muita repercussão e que deixou muita gente intrigada, porque o bebê, como é que desaparece um bebê de quase 3 quilos dentro de um necrotério, de um hospital público, né, que tinha uma parceria aí com esse hospital, o Regina Passes, né? São várias perguntas que a gente continua fazendo aqui. Primeiro, o bebê nasceu em Candeias. Em Candeias bateram várias fotos do bebê, o bebê aparentemente saudável. Os médicos apareciam com ele nas fotos sorrindo, felizes com o trabalho. Né? O bebê veio, por que um bebê saudável, né, de repente tem que ir para o Regina Passes, né? Ele passou antes no São Cosme e Damião, por que um bebê saudável teria que ir para a UTI ou para a incubadora do Regina Passes? Por que separaram da mãe? Por que quando o bebê morreu teve que ser levado por funcionários da Regina Passes, quando esse trabalho de levar o corpo é feito por funerárias? Isso aí a gente já conversou com funerárias e eles já haviam falado isso. E a outra pergunta é como é que entra um motoboy, né, com uma caixa onde facilmente uma criança do tamanho do Nicolas poderia sair,
né? Então são várias e várias perguntas que ficam, né? E agora, inclusive, nós conversamos também com o diretor, e o diretor da Polícia Civil falou que vai dar realmente um ênfase nas investigações que até então, há um ano, estão completamente paradas, né? E eu quero agradecer a tua presença aqui e também, assim, parabenizar você pela força, né? Na época você tinha 17 para 18, hoje você já tem quase 20 anos, né? Isso. E foi uma luta terrível, né? E está sendo ainda, porque a gente não dorme, não se alimenta direito, porque a gente fica pensando o que realmente aconteceu no dia 22 de maio de 2014. Então, Marciele Knights, né, a mãe do bebê Nicholas Knights, e continua a nossa pergunta, né? Aonde está o bebê Nicholas Knights? Esse aqui foi o Verdade Rondônia Entrevista, trazendo informações a respeito desse caso gravíssimo e que nós queremos a resposta. Em outra oportunidade voltaremos trazendo muito mais informações.